O programa Maravilha de Mulher está começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, que mulher que não gosta de fotografia, de ser fotografada, de montar os seus books e tem fotos para todos os momentos da vida, né? Hoje nós estamos recebendo aqui a Brida Rodrigues. Olá, muito Tudo prazer, bem? Obrigada pelo convite. E a Brida, por uma curiosidade, ela foi minha aluna, né? Veja se pode, gente. Meu Deus do céu. Conheci essa menina com 11 anos. Titiquita. Não mudei muito, mas... Mas sempre linda. Mas assim, era um pouquinho arteira, né, Brida? Bastante. Sempre teve o lado criativo. Exatamente, é bem interessante isso, né? Porque esse lado criativo, quando é criança, muitas vezes ela aparece de outra maneira, né? Sim. Aparece nas artes, no dia a dia. Exatamente. Eu acho que muitas crianças que têm essa questão mais criativa mesmo, a escola, muitas vezes, acaba tendo um formato mais, digamos, um pouco mais quadradinho. Tradicional. Tradicional. E as pessoas não conseguem, essas crianças não se encaixam muito. Então, às vezes, elas acabam extrapolando demais. E os pais, às vezes, também não conseguem identificar isso, né? Acaba tentando podar. Eu sempre tive muita dificuldade com matérias que não tirava de mim essa parte artística mesmo, que eu sempre gostei. O que tivesse que decorar principalmente, né? Exatamente, era muito mais difícil pra mim. Agora, quando eu lembro uma vez que teve o Grêmio na escola, e foi um destaque pra mim, porque foi um momento onde eu podia criar, foi como se fosse o meu próprio negócio, onde eu pude montar a minha equipe, eu pude coordenar cada um, a gente criar alguma coisa pra apresentar, e isso sempre me envolvia muito, né, onde tudo que envolvia criação me trazia pra perto. E pra mim, Brida, é um prazer, viu, te receber aqui, principalmente por conhecer essa trajetória, né? Ter te conhecido como criança, como adolescente e hoje uma mega de uma profissional. Fotografia feminina, retrato feminino, né? Exatamente, fico muito feliz também de estar aqui hoje, né? Poder ter, né, saber desde da infância e chegar aqui hoje, ter conseguido estudar, aprimorar e me encontrar, que é algo até muito, esse tipo de criança que a gente estava falando, que é mais extrovertida, às vezes tem dificuldade de se identificar, porque gosta de muitas coisas. Eu sempre fui essa pessoa, sempre gostei de muitas coisas. E tanto a comunicação, que eu sempre fui muito comunicativa, na escola principalmente, falava bastante, pude me especializar em jornalismo. Sim, você sempre foi muito crítica também, né, Brida? Muito, sempre tive uma opinião muito forte, posicionamento muito forte, a respeito de tudo que eu achava, tinha tudo muito claro. Às vezes, né, a gente aprende depois, quando vai amadurecendo, a saber reconhecer que nem você não é a verdade de tudo, né? Então, eu fui adaptando. Mas eu conheci essa Brida, né? Essa Brida adolescente. Essa que era teimosa e que achava que tudo era aquele jeito e pronto. Mas isso foi muito bom, porque era o meu lado comunicativo, né? Sempre queria me expressar e falar, nunca tinha medo de falar. Então, quando eu fui para a faculdade e optei pelo jornalismo, isso me ajudou muito a conseguir filtrar, a entender melhor o outro lado, porque eu sempre tive o meu lado como o certo, né? Só a minha visão. E até trazendo para a fotografia, a comunicação me ajudou a despertar esse olhar, porque eu comecei a olhar o outro, né? A despertar uma empatia mesmo a respeito tanto da parte externa quanto a interna das pessoas. E assim eu fui aprimorando o meu olhar como artista, né, na questão fotográfica e como pessoa, como comunicadora. Então, a sua primeira escolha profissional foi para o jornalismo. Foi para o jornalismo. Chegou a atuar? Cheguei a atuei desde o primeiro semestre da faculdade, atuei em, acho que todas as áreas que eu podia do jornalismo, consegui atuar em assessoria de imprensa, atuei na parte de rádio, TV, que eu me formei na Casper Libero, na Gazeta, né, onde fica a TV Gazeta. Então lá a gente tinha essa oportunidade de fazer, pegar essa parte prática, atuei em revista, jornal, então consegui
experimentar um pouquinho de tudo. E a fotografia, né? Até o meu TCC na época foi voltado para isso, para a fotografia, porque foi onde o meu olhar começou a despertar. Eu consegui me expressar através da fotografia jornalística inicialmente. Então, inicialmente, o primeiro contato que você teve com a fotografia foi para fins jornalísticos? Foi para fins jornalísticos. Na verdade, depois de um tempo, eu comecei a perceber que a fotografia sempre esteve presente. Minha família, minha mãe especificamente, sempre amou muito fotografia. Muito mesmo. Tudo para ela é foto. Então, eu já tinha esse contato, né? Gostava muito. E a parte da fotografia de ensaios, ela começou a acontecer também no período da faculdade, mas como eu já estava ali mexendo com a câmera, eu nunca tinha pegado uma câmera profissional, na faculdade eu pude pegar, experimentar, o meu olhar jornalístico para a realidade estava sendo apurado nesse processo, né, de formação, então eu já comecei a gostar muito. O que aconteceu é que nesse período, eu estava no segundo ano da faculdade, 3 amigas ficaram grávidas na mesma época. E elas falaram pra mim assim, Brida, você que entende um pouco de foto, faz mesmo com um celular, faz umas fotos de ensaio meu, de gestante. Porque geralmente na faculdade as pessoas não têm dinheiro, né? Não tem. Não tem dinheiro, eu não tinha. Portanto que uma dessas minhas amigas, eu usei a câmera até da faculdade. Eu fui fazer um trabalho pra faculdade, eu falei assim, vamos aproveitar e vamos usar a câmera, vamos fazer essas fotos. E eu fui copiando, né? Eu fui pegando da internet referências e fui copiando. E assim eu comecei a me envolver mais com a fotografia. As duas coisas começaram a andar juntas, né? E qual foi o ponto decisivo que você teve que tomar aquela decisão do tipo, jornalismo não e vou ficar mesmo com a fotografia? No final da faculdade, finalizando o TCC, né, fazendo, que era para fotografia, eu estava apaixonada, mas eu sabia dos desafios da profissão como jornalista, né, como toda carreira. Só que eu entendo muito assim, quando você vai decidir por uma carreira, você tem que saber o que você está disposta, né? Se tudo tem um preço a ser pago, sendo empreendedor, sendo funcionário público, seja onde for, você vai ter um preço a pagar. E eu tive que analisar, eu falei assim, eu gosto muito, eu amo jornalismo, gosto da forma, ele me formou como pessoa, como cidadã, me melhorou em tudo. Eu falei assim, bom, mas como profissional, eu estou disposta a pagar o preço para isso, eu vou estar feliz, eu vou ser uma pessoa e uma profissional realizada? Em todas as áreas eu não identifiquei isso. E nesse processo eu já estava envolvida com os ensaios, fazendo, que virou um hobby. Depois dessas 3 amigas, eu comecei a brincar com foto, comecei a fotografar, tive que comprar uma câmera para fazer o meu TCC. E assim eu falei assim, bom, eu tô gostando muito de fotografia, vou começar a estudar essa área e vamos ver no que vai dar. E assim eu comecei a direcionar o meu olhar para fotografia como negócio, não mais como hobby. Sim. E aí você desde o começo começou a ter essas clientes só mulheres ou não? Você tinha um público misto? Não, no começo a gente faz de tudo quando começa na fotografia. Já fotografei desde produtos, a casamento, eventos, já fotografei até parto, então a gente faz um pouco de tudo para experimentar, até para se identificar, até para se identificar, faz parte do processo, né? Antes mesmo de eu me entender como profissional, tipo, não, eu sou fotógrafa, porque eu sempre ainda tinha assim, não, eu sou jornalista, qualquer coisa eu volto para minha segurança. Sim. Então eu tava assim, não, eu tô experimentando isso aqui ainda, por mais que eu tava trabalhando esse lado de fotografia como negócio, é um processo, tudo é um processo. Então eu comecei a ir experimentando, a ir estudando, que eu acho que o ponto principal é isso, né? O definitivo numa carreira é quando você começa a estudar e você começa a analisar, se identificar com cada pontinho ali. Eu falei assim, não, eu gosto, por mais difícil que seja essa área da fotografia, eu vou estudar mais para entender, e eu fui tomando gosto por cada processo. Então assim, eu fui testando de tudo e aos poucos eu cheguei na fotografia feminina, o que eu sempre me identifiquei, né, desde sempre. Isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Quando a gente identifica aquilo, né? Eu, hoje mesmo no Instagram, eu fiz um story falando isso, que durante 15 anos da minha vida eu lecionei história, né? Minha aluna tá aqui, né? Todo mundo sabe.
E o quanto é bom quando você consegue romper daquilo que é cômodo, né? Porque muitas vezes é cômodo, né? O jornalismo era um comodismo para você, porque estava dentro da tua formação, do direcionamento, para aquilo que você ama. É claro que fazer o que ama paga-se algum preço, né? Com certeza. Quais são os seus maiores desafios? Quais foram no começo os seus maiores desafios? São, né, ainda eu acho que quando eu entendi que isso era uma carreira que eu queria investir, eu entendi que eu teria que viver fases, né? E eu teria que ir superando fase por fase. A primeira foi a questão técnica, que é bem complicado, você tem que ir se aprimorando e testando. Então você trabalha muito de graça, fotografa muito de graça, faz tudo de graça para você ir se adaptando. Depois foi a questão de... Você mora com os seus pais? Moro com a minha mãe, né? Hoje, atualmente, eu continuo... Isso te deu uma base, né? Me deu uma base. Você não precisava pagar aluguel, Exato. né? Assim que eu me formei, eu tava morando ainda em São Paulo. Daí eu decidi voltar pra minha cidade, aqui em São José, queria ficar aqui mesmo. Então eu falei, bom, vou voltar pra cá, ficar com a minha mãe, me deu essa estabilidade. Eu estava no emprego aqui, numa empresa bem legal. E eu falei assim, ó, para eu estudar e investir nisso como negócio, eu preciso abrir mão. Então eu contei com a ajuda da minha mãe. Eu falei, se, né, o negócio ficar difícil, você me ajuda? Então ela falou, não, eu te apoio. Então eu comecei, né, a investir, porque eu tinha aqui, tudo que eu recebia de ensaio... Era investido. Era investido. Porque tudo é muito caro, né, lente, câmera e tal, então eu comecei a investir nisso. Então foi os desafios. Os cursos, que são assim os mais caros, comecei a investir muito, e depois é você se posicionar como profissional, né, quando você já se encontrou, você já se definiu, você entendeu ali o mercado que você está atuando. Eu falei, bom, agora que eu já entendi isso, eu vou agora captar cliente. Isso. Que é você um desafio. teve ajuda de alguém que pudesse, que te ajudou a pensar na Brida, no projeto da Autênticas, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente. Teve alguém que ajudou a construir a tua imagem como fotógrafa? Olha, eu sempre nesse processo, eu sempre fui muito decidida, definia muito o que eu já queria, já tinha tudo muito esclarecido. Mas tinha esse desafio financeiro. Viver só de ensaios, o que dá dinheiro é casamento, o que dá dinheiro é evento. Então eu vou ficar nisso, né? Então eu ia para esse lado mais seguro. Então depois de muitos cursos, eu tive uma mentoria com uma profissional que eu admirava, que é a Michelle Moll, ela é muito famosa em São Paulo, e ela também era jornalista e como jornalista ela virou fotógrafa, então teve uma identificação. E a partir dela eu consegui definir o meu negócio e me posicionar como fotógrafa de mulheres e não fotógrafa de tudo, de todos os nichos. A partir daí mudou a chave para mim. É sempre bom, né, Brida, a gente buscar alguém para essa mentoria, né, dentro da tua área, na área, principalmente para quem quer fazer essa transição ou afunilar o nicho, né? É importante esse... É muito difícil você nichar. Tenho muitas profissionais fotógrafas, amigas minhas, elas falam, eu não tenho coragem de nichar, porque no começo vai reduzir tudo, não vai ser todo mundo que você vai atender, você vai ter que falar não. Isso. E a partir do momento que você vai ter que falar não, você tem medo, porque você tem contas a pagar. Exato. Então é uma decisão muito séria a ser feita, mas é aonde você ganha destaque e se posiciona como um E quando profissional. começa, cresce, só tem a tendência Exatamente, de avançar. você vira uma referência. Uma referência. Gente, que papo maravilhoso, né? Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta e ela vai falar da Autênticas. Até já! O programa Maravilha de Mulher está de volta com Brida Rodrigues, fotógrafa exclusiva para mulheres. Gente, que maravilha, Brida. Muito feliz. E eu já quero que você ensine meu marido, tá? Vamos lá. Estou aqui para ajudar. Brida, eu vi que você tem um projeto, né, que chama Isso. Autênticas. O que é Autênticas? Autênticas. Autênticas é um presente, assim, que Deus me deu e que foi acontecendo ao longo dessa trajetória como fotógrafa. Depois da mentoria que eu fiz, como a gente tinha conversado, eu decidi nichar e eu percebi que as fotos que eu mais gostava
eram os ensaios femininos. Eu falava, nossa, aqui eu consigo colocar a minha identidade, eu tenho a minha expressão artística, eu conseguia colocar ali. Só que, quando eu decidi, eu falei assim, eu tava decidindo o nome da minha empresa, porque quando eu estudei fotografia como negócio, eu falei, não, isso aqui é uma empresa. Sim. Então eu tinha que definir tudo. E eu falei assim, a identidade do meu negócio, e eu quero algo que as mulheres se identifiquem. E eu falei assim, bom, eu acredito muito que cada uma de nós nos tornamos únicas e especiais por sermos diferentes, por sermos autênticas do jeito que nós somos. Aí eu falei, isso é uma verdade pra mim, eu, Brida, vivo isso. E pra trabalhar com mulher, eu falei assim, eu preciso captar isso dentro de cada cliente que aparecer pra mim. Então eu falei, autênticas é a melhor escolha que eu tenho, é esse nome. Então... Aí você fez toda a parte burocrática. De empresa, de abrir empresa. Exato, abri MEI, né? Fui estruturando identidade visual, fui entendendo o conceito que eu queria passar através do meu trabalho, né? Eu sempre entendo que assim, um profissional ele tá sempre em construção. A gente vai mudando, a gente vai adaptando. Do começo que eu decidi criar autênticas até o momento, teve coisas que mudaram, né? Foram se adaptando, foram mudando, mas a essência não muda, né? Eu digo na questão mais técnica. O olhar vai apurando, às vezes quando você cria logo uma empresa, você fala assim, vai ser isso. E na prática muda, né? Você precisa fazer ajustes. E um dos ajustes que eu percebi trabalhando com mulher é que eu não trabalhava com modelos. Isso é um diferencial. Eu sempre gostei muito de fotografia artística, fotografia editorial, onde você coloca muita expressão, você pode fazer umas coisas bem diferentonas, conceituais. Sempre gostei disso. Mas eu falei assim, bom, eu trabalho com mulheres reais, né? E eu quero que elas se sintam poderosas, lindas, maravilhosas, mas que dentro disso elas se vejam, né? Se vejam na pose que elas estão fazendo, na forma que elas estão se vestindo. Então eu tive que ir criando e ir moldando para que no meu trabalho, quem olhar vai ver que são fotografias que as pessoas conseguem se ver, que são elas, não tem nada muito extravagante, em pose, aquelas coisas um pouco mais elaboradas, né, bem conceituais, que a gente vê em moda principalmente. Então eu quis captar essa delicadeza de cada pessoa, de cada mulher, porque é isso que torna autênticas as fotografias. Sim, né? É verdade. E eu vi também que você tem vários públicos diferenciados, né? Da mais magrinha, da mais gordinha, da negra, da loira e assim por diante. Exatamente. Né? É algo que eu acredito muito, né? Eu acho que a beleza, ela não tá no padrão, né? Não existe um padrão de beleza. Eu acredito que nós somos bonitas do jeito que somos. A gente precisa... Uma coisa que eu sempre falo muito nas minhas redes sociais é que nós precisamos nos amar do jeito que somos, melhorar o que precisa ser melhorado, mas a gente precisa se aceitar, né? Aceitar que a mulher que é gorda, ela precisa entender que, por mais que a dieta que ela faça, ela não vai ser aquela menina magra, esbelta, né? Que o esbelto que coloca, imposto por um padrão, mas ela continua sendo linda. E a autenticidade dela, a beleza dela tá nisso. Nela ser diferente, dela ser daquele formato, daquele jeito. Então, eu gosto de trabalhar, eu trabalho com mulheres mais velhas, com as mulheres grisalhas, que eu acho maravilhosas, que aceitam isso. Trabalho com as mulheres que gostam, às vezes, da fotografia, até sem nenhum tipo de edição, porque quer realçar mesmo, às vezes, as linhas de expressões. Eu amo isso também. Então, eu vou adaptando isso, porque o importante para mim é captar essa essência, dessa diversidade da beleza feminina. Né? Porque a beleza feminina é isso. E durante muito tempo os ensaios eram para as modelos, né? Exatamente. Vejo muito isso, né? Eu acho lindo, acho bacana, eu acho que um profissional, ele pode, assim, pegar uma modelo para fazer algo que ele tem vontade, né? Que é algo que ele se sinta realizado fazendo, porque é muito diferente trabalhar com uma modelo e com uma mulher que não tem isso como uma profissão. É diferente na hora de você posicionar, na hora de você... É muito mais fácil... quando eu fotografo uma modelo, na verdade, eu só clico.
Porque eu falo, faz isso. Ela já faz. sabe o que tem que fazer. Exato. Eu não preciso nem direcionar. É um trabalho diferente. As pessoas olham, nossa, que fotão. Ela é uma profissional daquilo, ela faz aquilo. Então, assim, o meu desafio diário e que, assim, me dá prazer é isso. Que no final do ensaio, a pessoa olhar para a fotografia, uma mulher real, uma mulher que não trabalha com isso. Às vezes, muitas chegam super tímidas e falam para mim, não, eu não sei modelar, nem sou fotogênica. E aí eu consegui fazer poses diferentes, trazer um pouco desse conceito, assim, mulher poderosa, de revista. E elas olharam e falaram, nossa, eu consegui fazer isso? Né? Eu consegui me ver desse jeito. Sabe que é uma coisa que eu sempre falo, né? Porque o meu marido, né, ele tá começando agora na fotografia, fazendo alguns cursos, e ele fica querendo que eu vá lá ser a modelo para ele, né? E eu falo isso direto para ele. Eu falo assim, mas eu não sou modelo. Você precisa procurar um modelo, porque eu não sei fazer pose. Porque ele fala assim pra mim, muda de posição. E eu falo, como assim? Muda de posição? Não tem como mudar de posição, eu não sou modelo, né? E aí é isso que você tá fazendo. Você pega essa mulher comum, exato, e faz com que ela se sinta bem, mostra a identidade dela, exato, essa autenticidade dela, e aí sai aquele mulherão na foto. Exato, porque o profissional, ele precisa saber direcionar, né? A cliente ali, a modelo naquele momento, que tá ali, ele precisa saber direcionar. Então ele vai apurando o olhar, e o profissional que traz essa segurança para a pessoa se sentir confortável, conseguir posar. Porque se a pessoa ficar muito nervosa ou querendo copiar algo que viu de uma modelo, a fotografia vai ser engessada. Sim, e não vai ser ela. Eu percebo isso. Às vezes eu olho para uma foto minha e eu acho que não sou eu. Eu falo, eu não gostei dessa foto. Ele fala, você não gosta de nenhuma. Não é porque eu não gostei da fotografia em si, até porque eu não entendo de fotografia. Sim. Então, eu não posso dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Eu não gostei de mim na foto. Sim. Não é a foto em si, mas é você. Isso. Uma das questões de eu trabalhar com mulheres é exatamente isso. A mulher, ela tem um olhar diferente a respeito dela. Eu posso fazer uma fotografia sua, eu vou olhar, vou falar assim, Aurora, tá maravilhoso. E você vai falar assim, não gostei. Você não tá falando da minha técnica, porque você, no caso, não vai entender sobre isso. Talvez um outro profissional de fotografia pode analisar tecnicamente, mas você tá olhando em você. Você não vai ver se eu cortei algumas partes que, assim, tecnicamente não podem. Você não tá olhando isso, você tá olhando em você. Então, eu, como profissional, preciso bater o olho em você, identificar a sua personalidade, porque isso é muito importante. Eu identifico, eu sempre pergunto, qual lado você tem? Porque mulher tem muito isso, né? Um lado que gosta, um lado que não gosta. Para eu poder saber aonde eu vou favorecer. Quando a mulher não faz ideia, né, não tem nem costume de tirar foto, ela quer fazer aquilo, é uma ousadia para ela fazer um ensaio, eu tenho que identificar, às vezes ela não vai falar que ela é incomodada às vezes com o braço dela, eu tenho que identificar isso na hora do ensaio e mudar o meu ângulo na fotografia. Eu tenho que saber direcionar, porque, por exemplo, igual você falou, você não vai se ver na fotografia, olhar e falar assim, nossa, aqui tá eu, né? Porque às vezes é um ângulo que mudou e você falou assim, nossa, eu tô totalmente diferente. Sim. Porque você tá aqui, engessada, querendo fazer alguma coisa que não é você, né? Então eu preciso sempre, eu brinco, eu converso pra tentar te relaxar e captar o que você é. O que eu vi também, Brida, é que você faz bastante no ambiente da pessoa, né? Sim. Na casa da pessoa. Eu trabalho da seguinte maneira, tem os ensaios que são feitos em estúdio, que é onde traz o conforto também. Existem os ensaios externos que a gente faz nas ruas, que tem aquele conceito mais urbano, mais street, né? Tem os mais românticos que são feitos em parques e os que são feitos em ambientes internos, na própria casa, que é onde a gente traz esse ambiente intimista, né? Esse ambiente mais íntimo. Então a pessoa consegue se sentir confortável e eu capto a essência dela ali, né? O que tem, todas as referências daquele ambiente fala sobre quem ela é. Então é muito legal também fazer dentro do próprio espaço da pessoa. E a pandemia, como é que ficou pra você com o trabalho? A pandemia foi assim surpreendente. No começo, claro, todo mundo ficou muito assustado.
Então deu uma baixada bem assim de ensaios, foi aquelas 3 primeiras semanas bem paradas, porque tava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo, né? Então fiquei off, aproveitei para estudar, ver muita live de outros profissionais que são referências para mim, atualizar trabalho, ver o que eu poderia melhorar. E depois desse período, as pessoas começaram, porque gestante não tem como ficar. E é o tempo, né? É o tempo, você precisa fazer. Então, ensaios de gestante continuaram, os ensaios femininos continuaram. Eu brinco, porque eu falei muito assim, o pessoal tava tão cansado de ficar de pijama, a mulherada tava cansada, falou assim, preciso fazer foto pra me sentir, levantar a minha autoestima, né? Porque ficou com mais tempo ocioso em casa, muitas vezes, né? E as redes sociais, né? As pessoas estão agora, a presença é online, então a fotografia se tornou muito importante. Então, de repente, teve um pico e começou até mais do que antes da pandemia. Sim, imagina. O meu negócio mudou depois disso. Mas eu trabalho com 3 tipos de ensaio, né, especificamente na Autênticas. Eu trabalho com a fotografia corporativa, que é voltada para profissionais, né, que precisam atualizar o perfil delas, tanto nas redes sociais, porque hoje a presença é online, o profissional precisa estar lá, ele precisa ter imagens de qualidades que condiz com o trabalho dele, né? Nesse caso, o corporativo, às vezes eu faço alguns de profissionais, sendo homem ou não, né? Sendo mulheres, Sim. Mas o foco sempre são as mulheres. Eu gosto também de falar muito da mulher de negócios nas minhas redes sociais, falar sobre essa questão de empreendedorismo, o empoderamento. Né? Então eu gosto de falar disso, retrato essas mulheres e são ensaios personalizados para cada área. Se a pessoa trabalhar com a área gourmet, por exemplo, eu faço algo específico para ela, personalizado. Se é uma médica, vai ser um ambiente diferente, uma maquiagem, uma produção, um cabelo diferente. E eu gosto sempre, mais uma vez, trazendo a autenticidade, tanto da área de atuação, quanto da profissional em si. Tem pessoas que são mais alegres, pessoas que são mais introvertidas, e isso tem que estar presente. Faço a fotografia feminina no modo geral, né, que é o ensaio casual, que é só para pegar a personalidade da pessoa, e o ensaio intimista, que traz um pouco mais de sensualidade, né? Sem ser totalmente sensual, é uma pitada mais de sensualidade ali. Então esses são os 3 tipos de ensaio que eu trabalho e que eu acho que é o complemento de uma mulher, né? É a profissional, a do dia a dia e aquele lado mais sensual. É a mulher como um todo, como né? Como um todo. Exato. Muito legal, viu, gente? A Brida tá falando dessa profissão linda e principalmente para as mulheres. A gente vai para o intervalo e já voltamos. Até já! O programa Maravilha de Mulher está de volta com Brida Rodrigues, fotógrafo exclusiva para mulheres. E tá falando do projeto Autênticas, que é um projeto, a empresa dela, né? Isso. E como foi para você, Brida, entender essa importância do retrato feminino? Bom, eu percebi que, primeiro, toda mulher, não pode generalizar, mas a maioria gosta de fotografia, né? Isso é o primeiro passo. Toda mulher também gosta de se sentir bem com a imagem dela. Então, quando eu passei a entender que, por uma questão social, por uma questão estética, da sociedade mesmo, a mulher ela tem um bloqueio com a própria imagem dela, né? E como eu passei a trabalhar com a autenticidade, eu falei assim, bom, nada melhor do que uma mulher estar feliz, realizada, se olhar e amar a autoimagem, né? Ela se olhar ali e amar o que ela vê. Então o ensaio ele proporciona isso, né? Você olhar, se identificar e se sentir maravilhada com aquilo, porque a nossa, pra mulher, eu, Brida, entendo que a beleza, eu falo que a beleza, a autoestima, ela é uma ferramenta, Sim, né? Para você ir lá para a batalha. Ela trabalha com a sua autoconfiança,
né? Então, quando a mulher ela tem autoestima muito bem trabalhada, ela fica confiante, Sim. né? Porque a sociedade mesmo, quando ela quer, às vezes, destruir uma mulher, ela trabalha primeiro com o senso estético. Ela trabalha com a beleza, com o exterior, né? Tem essa questão do exterior, que eu falo que é um segundo plano, na verdade, né? O que tá de fora é o que tá de fora. Acima de tudo, é o que tem dentro dessa mulher. Mas, para ela se sentir autoconfiante, ela tem que trabalhar esse todo. Amar o que vê e fortalecer o que tá ali dentro. Sim. E muitas vezes, Brida, eu penso assim, que muitas vezes eu mesma já disse, eu não gosto de fotografia, não quero tirar foto. Mas é porque esse interior não tá bem, né? Tem alguma coisa que tá ali dentro e esse seu olhar artístico é que faz com que a pessoa se posicione de maneira correta para ela se sentir poderosa. Exatamente. Às vezes, se ela pegar um celular e se fotografar, ela não vai gostar, ela vai falar, nossa, eu sou feia, nossa, eu não sou fotogênica. O que eu mais escuto é, eu não sou fotogênica. E eu falo assim, a fotogenia, ela realmente tem pessoas que têm mais facilidade para estar de frente com uma câmera e etc. Mas a beleza, ela existe em todo mundo. Cada um do seu jeito, mas ela existe. A diferença é que muitas pessoas que chegam assim e falam isso é porque elas não se vê na fotografia bonita, porque alguém clicou mal, ou porque ela mesma não sabe se fotografar e ela não se conhece. Ou, né, tem aquele caso que é o que você falou, ela não tá bem com ela, com a imagem dela. Sim. E isso acontece muito, por exemplo, quando eu pego gestante, mamães que acabaram de ter seus filhos, que tem toda essa transformação do corpo, a autoestima cai muito. Fala, eu não tô bonita, meus seios caíram, nossa, eu tô com estria, eu tô com celulite, eu tô assim, eu tô assada, eu engordei. E eu falo, gente, vocês continuam lindas. Você agora é uma outra mulher. Você agora não é a mulher sozinha, agora você é a mulher mãe, e você tá linda do mesmo jeito. Vem aqui, faz um ensaio, faz uma fotografia, você vai se ver de uma forma diferente. E isso vai trazer, como eu falei, essa autoconfiança, porque eu vou saber captar aquele ângulo certo. Não é a fotografia do celular que você tirou assim, Sim, né? É verdade. Então tem toda a diferença. Tem mulheres que olham e falam assim, meu Deus, sou eu aqui nessa foto? Eu falo, sim, eu nem tive o trabalho, eu simplesmente cliquei em você. Né? Então é aí que tá a diferença e o poder da fotografia, né? Sim, e pra essa mulher, né? Eu me lembro, meu filho vai fazer 14 anos e eu tenho pouquíssimas fotos grávida, porque primeiro que já não era muito hábito da mulher ser fotografada com aquela barriga, Sim. né? E hoje isso tá super na moda. Super na moda. Hoje, eu até brinco com meu avô, falo assim, hoje as grávidas gostam de mostrar a barriga, porque um tempo atrás isso não era tão comum, né? Minha mãe também não tem tantas fotos com a barriga exposta. E hoje até tem uma tendência da fotografia sensual pra gestante. E é uma coisa que eu falo assim, eu não gosto de transformar as minhas gestantes em anjos. Eu falo assim, ela continua sendo uma mulher, ela tem uma sensualidade, ela continua sendo quem ela é, só que agora ela tá gerando uma vida, só que ali ainda há o poder feminino, né? Então, esses ensaios também intimistas, às vezes, para uma grávida, é muito bacana. Né? Muito bacana, porque traz aquela autoestima, fala, nossa, eu tô me transformando, mas eu continuo linda, continuo mulher, entendeu? Então isso é muito legal. E isso também às vezes é para um processo, eu fotografo muito mulheres que passaram por depressão depois de um relacionamento destrutivo, no qual o ex-parceiro falava muito da imagem dela, falava, você é feia, nossa, olha como você engordou, olha isso. Então elas vêm, né, e faz a fotografia para se libertar. Então a fotografia, ela traz essa reconexão, né? Ela te reconecta com quem você é, com o seu momento, com a sua essência. E eu, como profissional, eu converso bastante com elas para entender o momento que elas estão vivendo, né? E também, claro, respeitar que tem coisa que é um processo muito além do que um ensaio, né? Fotografo mulheres que, mesmo que estejam ali fazendo as fotos, não adianta, ela não vai gostar de estar do jeito que ela está, né? Às vezes ela tem um complexo com alguma parte do corpo dela ou com um rosto dela e eu preciso entender isso, né? O meu papel é ir aos poucos
mostrando pra ela que tudo bem. Porque senão ela vai olhar naquela foto e também não vai se identificar. Exatamente. Eu já tive clientes que, assim, uma especificamente, ela falou assim, Brida, meu sonho é fazer um ensaio, mas eu sou muito tímida e eu tive esse problema de ter a minha estima destruída por uma pessoa. E ela marcou, ela queria muito, e ela estava tão insegura, com tanto medo, que ela falou assim, não vou conseguir agora. Eu preciso remarcar esse ensaio, porque senão eu não vou gostar de nada. Eu, como profissional, não posso ficar brava, não posso ficar irritada, eu tenho que entender. E o meu papel ali é trabalhar, nesses momentos, o interior dela, né? Falar palavras de afirmação, é falar que tá tudo bem, que eu entendo esse momento, né? É conversar. As minhas redes sociais é um apoio pra mim nesse momento, porque lá eu não falo só da fotografia, né? Eu falo com mulheres, com todo mulher, né? Todas essas vertentes de uma mulher. Esses dias a gente estava olhando antes da entrevista, vamos pesquisar direitinho quem é a Brida, né? É normal isso, né? E aí o Levi viu uma frase da Mary Kay, aí ele, ela é Mary Kay também. Eu falei, não, ela se apropriou da frase da Mary Kay pro Instagram dela. Que é sensacional, eu vejo muito como outras mulheres influentes no mundo, né, e aqui no Brasil, que falam sobre a mulher como empresária, a mulher com seus desafios internos, pessoais, que falam sobre a beleza. Eu falo muito sobre essa questão de beleza, sobre padrão, porque isso é como a gente já tinha comentado, é o que vai fortalecer essa mulher, né? Então a gente precisa trabalhar essa imagem dela. Então as frases motivacionais que eu coloco lá, não é por um acaso, né? É pra sempre estar lembrando, sempre dando aquele recadinho, você consegue, você é capaz, você pode, você não é o que as pessoas falam sobre você, você é o que você é, né? A sua beleza é única. Então esses recadinhos, essas frases, às vezes os bate-papos que eu tenho lá através dos stories, é pra criar esse diálogo com as mulheres, né? Pra ir além da fotografia. E essa é a Brida que eu conheço desde 11 anos. Claro, né? Teve transformações. Teve as transformações normais da vida, né? Pra essa transição para uma vida adulta. Mas assim, eu fico muito, muito feliz, né? De conseguir hoje olhar para você e enxergar aquela menina de 11, 12, 13 anos, naquelas revoltas da adolescência. Por quê? Porque essas revoltas da adolescência é que transformaram você nessa mulher que você é hoje. E exatamente. Eu sempre, nessa época mais jovem, é porque eu sempre fui muito, eu sempre queria ser diferente. Não sei se foi na sua época especificamente, mas eu queria ditar tendência em tudo que eu fazia. Peguei o uniforme da escola, eu recortei o uniforme da escola pra criar uma blusa diferente com o uniforme da escola. Eu era coordenadora, você lembra? Lembro. Quando você chegou com o top desse tamanho. Exato. Ela cortou o uniforme da escola e fez um top e mostrou a barriga. Exato. E foi pra escola. Foi, exatamente. Porque eu achava assim, é uniforme. Tem que ser, é uniforme. E eu ditava tendência, eu falava assim, que eu brincava, eu até brinquei que essa semana com uma amiga, eu falei assim, olha, eu ditei a tendência do chinelo e meia, nem era bonito, e todo mundo começou a ir, né, e eu brincava, eu tinha certeza do que, não, é isso, eu gosto disso, é isso mesmo. Ai, ninguém usa, eu, Brida, uso, eu nunca alisei meu cabelo, por exemplo. Todo mundo pergunta, você passou por transição? Eu falei, não, eu passei pela fase de todo mundo me zoar, de todo mundo brincar, falar, o leãozinho, e eu nunca liguei. Ele só era preto, né? Ele era preto, não tinha, foi até pouco tempo, porque eu tinha tanto zelo com ele que eu tinha medo de pintar e estragar. Era preto, era muito armadinho, porque com o tempo deu uma alisada natural, nunca alisei ele. E sempre gostei, então eu sempre tive essa questão da autenticidade, da verdade, de me aceitar. Eu nunca fui a menina com o corpo super esbelto, né, era tudo certinho, mas eu sempre tinha complexo com a minha barriga, por exemplo, de ser muito baixinha. E mesmo assim eu falava assim, essa sou eu, essa é a Brida. Eu não vou mudar, essa é a minha estrutura e eu tô feliz assim. Quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou. E isso você trouxe pro lado profissional, né? Aprendi a dosar isso, né? Antes eu tentava, acho que quando a gente é muito nova, a gente não tem maturidade pra lidar com essa personalidade, todas as informações. Hoje você não iria cortar o uniforme. Nunca, né?
Não faria isso. Nunca, antes eu tentava muito impor essa ideia, criticava quem não entendia. E hoje muito pelo contrário, hoje tem a empatia. Que com o amadurecimento, e eu falo isso até para as mulheres, tudo é um processo. Hoje você recebe uma informação, você processa, você tenta aplicar. Deu errado ou você não se sentiu bem? Calma, espera esse processo, vai se adaptando. E assim as coisas vão acontecendo. O amadurecimento acontece e a gente muda. Mas a essência não pode mudar. E a sua mãe, ela se opôs em algum momento da vida com relação à sua profissão? Não, a minha mãe, assim, no começo, meus pais, minha mãe é funcionária pública, aposentada, e meu pai também é aposentado da aeronáutica. Sempre tiveram muita estabilidade financeira, né? No sentido de não tem que trabalhar final de semana, sabe que o salário vai estar lá. Faz sol, faz chuva. Exatamente. Então a minha mãe, quando eu comecei a falar, ela falava, legal, mas e se você fizer um pouquinho nesse horário e no outro você fizer isso? E se você fizer isso e fizer aquilo? Porque ela tinha preocupação. Medo, receio, né? Exato. E eu também sempre tive, porque eu sempre gostei de ter segurança. E eu falei assim, bom, preciso aprender a lidar com isso. E comecei a passar a informação para ela e me posicionar. Ela falou, é isso que eu quero, vai dar certo. E comecei a moldar a cabeça dela para entender isso. Foi difícil em alguns aspectos, mas ela estava ali e apoiou. Falou, e como eles já tinham essa estrutura, né, de estabilidade financeira, você conseguiu se encaixar nesse momento até ter essa visibilidade. Exato. De ter uma agenda cheia. Exato. Uma coisa especificamente assim é que eu, no começo, eu falo que foi Deus mesmo, porque graças a Deus eu sempre consegui ter um retorno. Eu tinha um retorno, mesmo que era pouquinho, eu conseguia fazer os meus investimentos por conta própria, né? Então, isso acabou ajudando a minha mãe a entender esse processo também. Falar assim, nossa, tudo bem, ela tá recebendo alguma coisa, isso pode dar certo. Então, o fato de eu estar recebendo e tendo alguns lucros, mesmo que pouquinho, dava uma segurança maior para ela entender esse processo. Porque senão eu acho que seria muito mais difícil dela entender. Que delícia esse bate-papo, né, com a Brida Rodrigues, fotógrafa feminina da Autênticas. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, tá? Fique aí, não saia daí, já já. O programa Maravilha de Mulher está de volta com Brida Rodrigues. Ela é fotógrafa feminina da Autênticas. Isso. Brida, o pessoal de casa com certeza está tudo curioso, querendo saber como é esse ensaio. Porque você já falou tanto desse empoderamento feminino, que eu tenho certeza que as mulheres em casa estão todas querendo fazer esse ensaio. Conta pra gente como é que é esse processo. Bom, a Autênticas, eu trabalho da seguinte maneira, né? Eu tenho uma equipe feminina que faz toda a parte da produção. Brida, o que é a parte da produção? É a make e o cabelo, né? Eu trabalho com uma pessoa que vai fazer essa parte pra mim, porque existem pequenos detalhes, os detalhes fazem a diferença no resultado final, e a maquiagem é o primeiro passo do ensaio. É muito importante você ter uma boa produção para que no resultado final você seja impactado com aquilo, né? E sem contar que também trabalha com a nossa autoestima mais uma vez, ter todo aquele momento de autocuidado. Sim. Então, isso já está incluso em todos os meus pacotes fotográficos, né? A outra questão do ensaio é que eu acompanho em todo o processo, né? A partir do momento que a cliente ela entra em contato comigo, eu explico detalhadamente que eu vou auxiliar ela a entender como que os tipos e os estilos de ensaio que existem, que são os ensaios externos, que são feitos em parques, né, que tem um conceito um pouco mais romântico. No ensaio precisa ter uma ligação do ambiente com a personalidade da pessoa, com a vestimenta e a maquiagem que ela está usando, né? Senão fica tudo muito desproporcional, você percebe que tem algo que não está conectando. Então eu tenho zelo com essa parte, eu converso com a cliente antes, eu explico o que você está querendo, qual é o seu momento, o que você está vivendo, o que você quer como resultado final. Então se a pessoa fala, comenta sobre autoestima, eu quero para postar em redes sociais, eu entendo qual é a personalidade dela, eu vou falar, olha,
o que você acha? Eu mando referências de fotos urbanas, porque a pessoa chega, às vezes ela não sabe o que ela quer. Ela não entende, né? O que é urbano, o que é romântico. Exatamente. Algumas pessoas já têm certeza do que quer e até chega assim, ó, eu quero fazer isso. Eu falo, tudo bem, vamos fazer isso. Claro que mantendo a minha identidade como profissional, o meu estilo de edição, o estilo da minha fotografia, porque isso tem diferença e às vezes as pessoas não conseguem identificar isso de imediato, né? Não capta, acha que por ser fotógrafo eu vou fazer todos os estilos. Sim. E não é. Então eu explico isso para a cliente, ela sempre fica muito ciente de tudo. Então depois que entende, vê as referências dos estilos de ensaios possíveis, ela vai se identificar e falar, Brida, gostei disso aqui, queria fazer algo nesse estilo. Eu falo, bom, agora a gente vai para a parte da vestimenta. Separa os seus 3 looks, que eu trabalho com 3 looks, e falo, vamos, dentro do que você gostou, eu vou te auxiliar. Ela monta 3 looks, eu falo, me manda foto, eu faço os ajustes, eu falo, ó, troca isso, troca aquilo. A Aninha, que é a consultora, né, de imagem, estilo, ela faz parte também, eu mando pra ela, falo, exatamente, eu falo, Aninha, olha isso aqui, tá legal, tá bacana, o que pode alterar aqui no look dessa cliente pra melhorar. Tenho lojas parceiras que auxiliam, às vezes, no look, porque tem cliente que chega e fala, Brida, quero fazer, não quero usar os meus looks. Eu tenho as lojas que podem te vestir, né? Então vai lá, escolhe, pode ir até a loja, escolher o look para fazer o ensaio. E eu acompanho em todo esse processo. No dia do ensaio, né? A gente definiu o estilo, definiu o look, já vai fazer a maquiagem dentro do que eu preciso, que algumas pessoas... Quem é a sua maquiadora? É a Paloma Braz Studio, isso, que tem lá no Instagram. Ela trabalha comigo desde o começo, desde quando eu não entendia nada de foto, ela fazia as maquiagens pra mim. Mas a Paloma sempre foi sua amiga também, Sim, não foi? A Paloma eu conheci ela fazendo fotos pra Kézia Lojas, né, que ela trabalha, que tem uma loja, e ela falou assim, Brida, quero fotografar algumas clientes, e ela me apresentou a Paloma. E daí surgiu uma grande amizade, um companheirismo muito legal. Até esses dias tive um feedback muito bacana de uma cliente que ela falou, nossa, eu tô assim, gostei muito porque você dá palpite no trabalho dela, ela aceita, vocês conseguem, tem uma sintonia muito legal. Isso. Porque na parte da maquiagem, eu não uso iluminador para fazer minhas fotografias porque impacta no resultado final. Tem algumas coisas que eu não gosto que façam na maquiagem. Se ela fizer alguma coisa, eu falo, ó, vamos consertar assim, vamos fazer assim a maquiagem. Então a gente tem essa sintonia. Tudo é muito trabalhado em equipe, né? Então ela... Que é já algo muito específico do teu olhar. Exatamente. Né? Porque o que a gente vê de fotos aí é muito glamour, muito iluminador, que tá brilhando tudo. Às vezes as clientes veem as fotografias de maquiadora, que é uma maquiagem para profissional da maquiagem, e querem fazer aquele tipo de maquiagem. Ou falar, posso fazer com o meu maquiador pessoal? Eu convenço ao máximo, eu falo assim, não, você vai fazer comigo, por quê? Não é uma limitação, eu respeito o gosto, a cliente vai falar assim, ó, não coloque batom vermelho, não gosto de olho pesado, gosto de coisa fina. A gente respeita tudo, porque tem que ter a personalidade da pessoa, sempre. Mas esses detalhes técnicos, eu sei como vai impactar na hora da edição da minha imagem. Eu sei que se a pessoa não fizer colocar os cílios do jeito que eu gosto, eu não vou ficar feliz com o resultado e eu sei que a cliente não vai gostar. Porque às vezes o olho fica torto, né? Exatamente. Você vai fotografar. E se, por exemplo, a Paloma também a gente tem um tempo de produção, então ela é super ágil para fazer as maquiagens no tempo que eu preciso. Se tiver alguma coisa errada no momento no ensaio, eu falo, conserta ali pra mim, retoca o batom, vamos dar uma esfumada aqui, dar uma melhorada no olhar dela. Ela vai estar lá para isso, para dar todo o suporte. Então, esse é um diferencial, né? E uma outra questão, depois a gente parte, tá tudo produzido para locação, né? Como a gente falou, dependendo do estilo, vai ser na rua ou em estúdio. Tem um estúdio especificamente que eu gosto de trabalhar, que é na Toca do Panda. Faço bastante ensaios lá, mas trabalho com outras locações, casa da cliente, Airbnb, que a gente aluga locações para ter a ver com o que a cliente quer. Então, quando a gente
gente vai decidiu a locação também, tudo isso já está incluso dentro do meu trabalho. Você que já faz essa parte administrativa toda, ela faz todo acerto com você e você faz ali os profissionais. Isso. Eu escolho a parte da locação, que vai ter a ver com o que a gente decidiu, definir com a cliente. Vou fazer esse fechamento, já tá tudo, eu tenho 2 pacotes. Um que é uma quantidade menor de fotos e uma com uma quantidade maior, né? Sempre as que pegam a quantidade menor acabam depois pegando mais fotos. Até porque, por exemplo, uma locação, a maquiagem, o valor é o mesmo, exatamente, né? Independente do número de fotos que você vai fazer. É o que eu falo, às vezes a cliente fala, mas e se eu não fizer isso? Eu falo assim, olha, o que está mudando não é a sua produção, não é a locação, a diferença às vezes do investimento na fotografia tá na quantidade de fotos, né? Então eu dou a liberdade da pessoa ter uma quantidade menor de fotos para investir, às vezes ela tem aquilo para investir, tudo bem, mas se ela quiser mais, ela pode também depois do ensaio selecionar as fotos dela e pegar mais fotografias, né? Depois que a gente define a locação, a gente parte para o ensaio, né? E o ensaio ele é feito no momento da cliente, né? Tem que ter... Eu tenho que sentir primeiro, eu sempre brinco assim, eu falo, as primeiras fotos são só testes, porque a pessoa chega engessadinha, tá com vergonha, tá dura fazendo as poses, e assim a gente vai se soltando e eu vou sentindo também como que é a cliente em si, né? E quanto tempo mais ou menos você leva para fazer um ensaio? Eu fecho, quando a gente faz numa locação, 3 horas de ensaio, uma para produção e 2 horas de ensaio. Nossa, Brita, 2 horas? 2 horas passa voando na hora da fotografia, até porque no começo é essa questão, o cliente está se soltando, está sentindo como que é estar em frente das câmeras. Sim. Depois tem a questão das trocas de roupa nesse período, né? Então já entra aí, reduz um pouco o nosso tempo. E para poder explorar bem, porque eu falo assim, é bom você ter bastante, não ter muitas quantidades de looks para trocar, porque em cada look você vai explorar um estilo, né, que a gente vai fazer ali, eu preciso trabalhar bem aquele momento que eu tô fotografando, né? Então assim, não adianta eu fazer um monte de foto, de tudo quanto é jeito, porque demora às vezes pra gente pegar aquela melhor imagem. É a melhor imagem que você quer. Você não quer uma imagenzinha, você quer a melhor fotografia. Então precisa de tempo para isso. E você faz muitos cliques para encontrar uma única fotografia. Exatamente. Depois que a gente finaliza o ensaio, eu prefiro dar opção para o cliente. Alguns profissionais fazem diferente, mas eu me sinto mais confortável de enviar online para a pessoa fazer a seleção, pelo seguinte motivo: ela consegue decidir com calma as fotografias que ela mais gostou, né, sem a minha interferência, sem a pressão da minha presença ali. Ela também consegue analisar a questão do investimento que ela quer fazer, de fotos extras, por exemplo. E ali ela consegue fazer comentário do que ela quer que faça ajustes. Por exemplo, na questão da edição. Se você, em uma pose específica, você falou, ai Brida, ficou com uma dobra esquisitinha aqui, você consegue arrumar? Fala, isso aqui eu consigo arrumar. Você consegue pontuar foto por foto pra mim alterações que você quer que eu faça na foto, ou não. Então, quando parte para essa parte online de seleção de fotos, eu acho que o cliente fica mais confortável. Sim, né? Então, ele vai lá, ele faz a seleção das imagens pós o ensaio. Eu não mando as 500 fotos que eu faço, né? Eu faço uma pré-seleção já das melhores fotos, dou bastante... imagens para ela decidir, porque às vezes, para mim, eu gostei da que a pessoa tá olhando diretamente, mas às vezes a pessoa se sentiu bonita na que ela tá olhando pro lado. Então eu dou uma sequência de fotos para ela selecionar, né? Mas não um monte, porque senão fica perdido e não consegue definir a melhor. Isso. E o meu interesse é esse. E aí você entrega elas impressas ou não? Tudo digitalizado?
Eu tenho as opções eu entrego todas em um link e com uma revista digital, a revista autêntica, super bacana, porque a pessoa consegue compartilhar o ensaio dela com os amigos, familiares, de forma digital, né? Então eu crio ali uma revista, meu lado jornalístico, né? Para fazer a parte de diagramação, de criação da revista, coloco um recadinho lá dentro da revista para essas mulheres, então eu envio todas assim. Se a pessoa quiser fotos físicas, eu tenho o penbook, que é o pendrive e que vem junto com um book, né, menorzinho, e a revista física, né? Tem a revista física que fica maravilhosa, que é a minha queridinha, e a das meninas também, a maioria gosta muito. Então a gente faz desse formato. Que delícia, viu? Muito obrigada, Brida, pela sua presença aqui no Maravilha de Mulher. Para mim foi realmente um motivo de orgulho, né? Ver essa menina com 11 anos e se transformar nessa baita dessa profissional que ela é. Eu fico muito feliz mesmo, fico assim, lisonjeada de estar aqui pelo seu convite, fico feliz, né, de poder compartilhar e de você ter feito parte da minha vida e ver essa transformação, né, porque é muito gostoso, muito bacana. Obrigada. O programa Maravilha de Mulher chegou ao fim. Não perca a programação da Fink TV, tá? Recheada de novidades. Um beijo.